Olá, trilheiro, olá, trilheira. Nessa aula, a gente vai falar sobre as hipóteses de cabimento do litisconsórcio, a limitação de litigantes e como essa limitação de litigantes afeta e tem em relação a ela alguns prazos que são importantes a gente saber. Bom, então vamos lá. Quais são as hipóteses de cabimento? Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Então, olha, são várias pessoas que têm ali os mesmos direitos, vão entrar com um litisconsórcio ativo, lembrando as classificações que a gente estudou na última aula, contra uma ou mais pessoas. No caso, se o que vai ser discutido são são as obrigações de várias pessoas, então aí, havendo comunhão de obrigações entre essas pessoas, a gente tem a formação de um litisconsórcio passivo. Outra hipótese de cabimento são aquelas em que, entre as causas, houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Lembra que na última aula a gente falou sobre aquela questão do litisconsórcio simples e nosso exemplo foi uma parte celebrou o contrato com várias pessoas e cada uma ia discutir o seu próprio contrato em face de uma mesma pessoa? Pois bem, olha aí, uma causa que tem conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Então, suponhamos que a causa de pedir foi ali um problema com um determinado produto que esse fabricante vende. A gente tem ali vários consumidores, né, uma pluralidade de consumidores entrando contra uma mesma pessoa para discutir uma coisa que lá na base, assim, lá no cerne, é a mesma discussão. Então, nesse caso, também pode ser formado o litisconsórcio. Também poderá ocorrer o litisconsórcio quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. E aí a gente pode usar o mesmo exemplo. Não é que são todas partes de um mesmo contrato, mas se há afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, então suponhamos, todos aqueles produtos estão dando o mesmo problema. A gente tem uma afinidade de questões por fato, né? Esse fato aí que é o problema do produto e também aquele direito dos consumidores em face de um fornecedor. E como funciona essa questão da limitação de litigantes no litisconsórcio facultativo? Suponhamos que não é necessário chamar todos aqueles litigantes de uma vez só. Como isso pode ser limitado se o litisconsórcio for facultativo? Porque se for um litisconsórcio que é obrigatório, obviamente terão de ser chamados todos os litisconsórcios. Mas e no caso se for facultativo? Porque pode ser que partes de mais em um mesmo polo prejudiquem a questão do julgamento. Então, nesse caso, o número de litigantes, no caso do litisconsórcio facultativo, ele é passível de limitação pelo magistrado. Essa limitação, ela pode ocorrer em diversas fases do processo, na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou mesmo na execução. E aí, como funciona? Quais são os requisitos para essa limitação de litigantes? Se o juiz perceber que aquela pluralidade muito alta de litigantes compromete a rápida solução do litígio, ou esse número alto de litigantes em um polo dificulta a defesa ou o cumprimento de sentença, o juiz ele pode limitar o número, pode falar, olha, beleza, muito legal, tá lá previsto na lei que vocês poderiam estar todos juntos nesse polo, mas eu tô vendo que vocês todos de uma vez só estão prejudicando o bom andamento do processo. Então nós vamos ter que desmembrar isso aí, cada um vai poder discutir ali as suas questões processuais, mas em processos distintos, em prol do bom andamento do processo. E ocorrendo essa limitação de litigantes, como isso impacta? Que prazos isso gera? Bom, o requerimento de limitação, ele interrompe o prazo para manifestação ou resposta. Então, o juiz olhou, percebeu que não vai ser legal aquele tanto de litigantes. Aí como funciona? O prazo para manifestação de alguma das partes ou alguma resposta, ele é interrompido. Por quê? Porque primeiro precisa discutir quem vai ficar, quem vai sair, vão ser divididos esses processos aí, para que as partes possam se defender adequadamente, vendo aí como vai continuar o panorama processual. A contagem de prazos, nesse caso, ela recomeça da intimação da decisão que o solucionar. Então, vai ter ali aquela decisão sobre se deve ou não continuar aquele número de litisconsorte. Os prazos lá, eles recomeçam
a contar a partir da intimação da decisão que o solucionar. Então, vai ser discutida aquela questão? Interrompe-se os prazos. E depois de decidida se vão continuar aquela pluralidade de litisconsorte, se vai ser dividido ou não, aí recomeça a contar os prazos. Para quê? Para que a parte tenha tempo, a partir da perspectiva, daquela dinâmica, do quadro processual existente, ela perceber como ela pode se manifestar ou responder alguma coisa no processo. Na próxima aula a gente continua falando sobre litisconsórcio. Muito obrigada!